Agora nós vamos resolver a prova para o TCE de Santa Catarina, cargo de auditor fiscal de controle externo. Uma prova muito boa, uma prova curta, com 7 questões. Bom, a gente vai ao texto, mas antes de ir ao texto, eu quero que você vá a cada questão comigo, para a gente não precisar aqui ler o texto todo inicialmente, tá bom? A gente vai precisar do texto sim, porque toda a prova era em torno desse texto, mas eu já volto a ele. A questão 1 diz assim: o segundo parágrafo do texto dedica-se a apresentar fatos históricos que comprovam a afirmação anterior de que os instrumentos de controle remontam à antiguidade. Bom, quando você vai ao texto, você vê que, de fato, esse texto falava dos instrumentos de controle. Então, venha comigo ao primeiro parágrafo e vamos juntos. Então, agora, olhe para mim. A gente vai ler em 5 minutinhos esse texto, para a gente poder dominar esse texto e depois finalizar com as questões. Para isso, eu quero que você pegue a sua canetinha. Tá com a caneta aí? Pegue a sua caneta e, como é um texto que tem 4 parágrafos, acho que são 4, em cada parágrafo a gente vai sublinhar a ideia central. Você tem que fazer isso no CESP. Para você não ter que ficar lendo o texto todo de novo, quando você for ler o texto, você sublinha em cada parágrafo a ideia central do parágrafo, que é o tópico frasal. E aí depois, quando você for responder as questões, você já não precisa mais ler o texto, que já está tudo marcadinho lá. Vamos fazer isso? Então vem. Ó, primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo fala exatamente do surgimento dos tribunais de controle, os instrumentos de controle. Olha o que ele diz aqui, ó. Uma vez estabelecida a ordem política, a caminhada civilizatória deu seus primeiros passos. E com o início de sua organização em vilas, aldeias, comunas ou cidades, houve também a necessidade, então o texto veio falar disso, pegue a sua canetinha aí, vamos, ó. Necessidade de criar poderes instrumentais para que alguns de seus integrantes gerissem os interesses coletivos. Os instrumentos de controle, ó, CESP é banca de setas, você tem que ficar lendo assim, ó, instrumentos de controle surgiram então, ele está retomando essa parte do texto que ele fala de necessidade de criar poderes instrumentais. Então, quando ele fala necessidade de criar poderes instrumentais, ele retoma isso falando, os instrumentos de controle surgiram muito antes do Estado moderno e apontam para a antiguidade. Aí vem o segundo parágrafo. O segundo parágrafo, repare que a própria banca perguntou. Lá na primeira questão, ela pergunta se o segundo parágrafo dedicava-se a apresentar fatos históricos que comprovam a afirmação anterior. Quando ela fala que comprovam a afirmação anterior, é porque ela queria que você fosse ao segundo parágrafo para ver se ele estava comprovando o primeiro. Quando a gente vai ao segundo parágrafo, repare que ele traz realmente fatos históricos. Ó, no Egito, a arrecadação de tributos. Quando ele diz arrecadação de tributos, ele está retomando, ó, a arrecadação de tributos já era controlada por escribas. Já era controlada, tá vendo esse controlada? Ele está retomando o que ele disse no primeiro parágrafo, instrumentos de controle. Depois ele vai com mais um exemplo histórico. Ó, na Índia, o Código de Manu trazia normas de administração financeira. Ó, normas de administração financeira, vá sublinhando. Ó, retoma o quê? Controle, normas retoma controle, instrumentos de controle. Depois ele vem com mais um exemplo histórico. Ó, o Senado romano, com auxílio de questores, fiscalizava a utilização dos recursos do tesouro. Sublinha isso daí, ó. Fiscalizava a utilização dos recursos do tesouro, está retomando o quê? Instrumento de controle. Depois ele vem com mais um exemplo. Na Grécia, os legisperitos surgiram como embriões dos atuais tribunais de contas. Atuais tribunais de contas, ele está retomando o quê? Instrumentos de controle. Então, de fato, o segundo parágrafo comprovava o que se disse no primeiro. Eram exemplos na história. Mas eu quero terminar de ler o texto contigo. Ó, já resolvi, ó, a assertiva 1 está certa, tudo bem? Mas agora eu quero terminar de ler o texto para a gente poder resolver as outras questões. Agora nós vamos ao terceiro parágrafo e eu quero que você sublinhe o mais importante do terceiro parágrafo. Olhe para mim.
Toda vez que você for ler um texto, você vai ler assim, sublinhar o que há de mais importante. E toda vez que você perceber que uma coisa retoma a outra, você coloca as setas. Foi o que eu fiz no anterior. Setas ajudam você a resolver qualquer prova do CESP, porque a banca adora trabalhar referências, o que retoma o quê. Então, toda vez que você achar, marque. Aí vem o terceiro parágrafo, ó. Com o nascimento do Estado Democrático de Direito. Então, peraí, tá falando coisa nova. Esse é o tópico frasal. Repare que no parágrafo anterior, ele ainda estava falando do surgimento dos instrumentos de controle em diversos locais e momentos da história. Agora ele vai trazer uma ideia nova, ó. Com o nascimento do Estado Democrático de Direito, torna-se inseparável dele a ideia de controle. Então ele trouxe uma nova ideia, que é a questão do nascimento do Estado Democrático de Direito. Porque antes ele estava falando do quê? Ele estava falando da antiguidade, da Índia, entendeu? Agora ele vai falar da democracia. Então, uma nova ideia, o tópico frasal do parágrafo. Pronto, já marcou. Quando a banca perguntar onde é que se fala do nascimento do Estado Democrático de Direito, já está aí, está marcado. E agora ele vai retomar, ó, torna-se inseparável dele a ideia de controle. A ideia de controle está retomando aquilo que foi visto lá no primeiro parágrafo, entendeu? O texto é assim, é tópico frasal seguido de retomadas. Torna-se inseparável dele a ideia de controle, visto que para que haja Estado de Direito é indispensável que haja instituições e mecanismos hábeis para garantir a submissão à lei. Instituições, mecanismos hábeis para garantir a submissão à lei é ou não é a repetição do tema do texto, que é os tribunais, os órgãos, os instrumentos de controle. Ele está falando isso toda hora, só que agora ele está falando disso dentro do Estado Democrático de Direito. E aí ele diz, desde então, consolidou-se majoritariamente a existência de 2 sistemas de controle no mundo. Aí ele vai dizer, o primeiro, de origem anglo-saxã, denominado sistema de controladorias ou sistema de auditorias gerais, e o segundo, de origem romano-germânica, denominado sistema de tribunais de contas. Pronto, agora está caminhando para o final do texto. No final do texto, que é a conclusão, lembra que quando você estiver resolvendo prova do CESP adora isso. Ela adora que no final você olha a introdução, tá fechando o texto, tá indo para a conclusão. Então lembre-se de que normalmente a conclusão reafirma o que se disse na introdução. Então, antes de ler a conclusão, dê um pulinho lá para lembrar o que ele tinha dito na introdução. Tá, Adri, lembrei. Ele veio falar da necessidade de criar poderes instrumentais, o surgimento dos instrumentos de controle. Tá bom. Então, vamos ver se ele voltou a falar disso na conclusão. Ó, a finalidade tradicional desses modelos de controle, que se convencionou chamar de entidade de fiscalização superior, é assegurar que a administração pública atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, cuja finalidade principal é defender os interesses da coletividade. Coisa linda, ele tinha dito isso lá no início. Ele tinha dito, olha que lindo, curta o texto comigo, ó. Lá no início ele tinha falado da necessidade de criar poderes instrumentais para salvaguardar os interesses coletivos. E lá no final ele faz isso de novo. A conclusão é o fechamento do ciclo textual. Ele retoma isso, defender os interesses da coletividade. Terminada a leitura, você fala, pronto, o texto está controlado. Ó, o texto veio falar dos instrumentos de controle e a importância deles para a defesa dos interesses da coletividade. Pronto, você está preparado para resolver as questões. Já marcou o texto todo, não precisa mais ler. Entendeu? Questão 1, já colocamos como certa. Olá, vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube.
Agora vamos à questão 2. Agora vai fluir. Questão 2 diz, ela traz um parágrafo, é uma questão de morfologia, o Sebrasp gosta de morfologia. Ela diz assim, ó, no segundo parágrafo, os termos no Egito, na Índia, o Senado romano e na Grécia são seguidos de vírgula porque expressam circunstâncias de lugar no início da oração em que aparece. É uma questão que parece ser de pontuação, mas na verdade é uma questão de morfologia. Porque se a banca está perguntando se eles expressam circunstância de lugar, lembra que você estudou comigo lá em morfologia? O que é que expressa circunstância de lugar? É o advérbio, a locução adverbial, que na análise sintática a gente chama de adjunto adverbial. Ela está querendo saber se no Egito, na Índia, o Senado, na Grécia, se são advérbios, se são expressões adverbiais, locuções adverbiais. Quando eu vou ao texto, olhe para cá, olhe para cá. Ó, no Egito, a arrecadação de tributos já era controlada por escribas. Sim, no Egito está se referindo ao verbo, era controlada no Egito. Então, beleza, isso aqui é um adjunto adverbial, uma locução adverbial de lugar. Era controlada no Egito, tudo bem? Vamos ver o segundo, ó. Na Índia, o Código de Manu trazia normas de administração. Beleza, o raciocínio é o mesmo. Na Índia se refere a trazia. De novo, é uma locução adverbial de lugar ou adjunto adverbial de lugar. Tudo bem. Agora vamos para o segundo, o Senado romano. Ó, o Senado romano, com o auxílio dos questores, fiscalizava, olhe para cá, ó. O Senado romano fiscalizava. Você percebeu que entre o Senado romano e o verbo havia essa intercalação? Pule essa intercalação. Pule. E veja que o Senado romano é sujeito do verbo fiscalizava. A banca pergunta se todos expressavam circunstância de lugar. Só que o Senado romano não é uma locução adverbial, um adjunto adverbial, é sujeito. Então, já vi que está errado. Vamos ver o último, ó. Na Grécia, vamos ver se o último era. Na Grécia, os legis peritos surgiram. Aí sim, porque na Grécia se refere a surgiram. Surgiram onde? Na Grécia. Então, na verdade, todos eram expressões adverbiais. Só um que não era, que era o Senado romano. A banca pergunta se eram. Não, não são todos. O item está errado. Questão 3. Questão 3, a banca destaca um parágrafo que nós já lemos, então não precisa nem ler. Aí a banca pergunta, no primeiro período do terceiro parágrafo, a forma verbal haja, em suas duas ocorrências, expressa existência. Então, venha comigo, vamos devagar. CESP, a gente tem que sair, a gente não pode ler até o final e ininterruptamente leia cada parte da assertiva. Então, peraí, ó, a forma verbal haja em suas duas ocorrências expressa existência. Eu vou ao texto e vou achar as duas ocorrências do haja. Ó, haja Estado de Direito. Para que haja Estado de Direito, é indispensável que haja instituições. Olhe para mim. Quando a banca pergunta se o haver expressa existência, é porque existe o haver que não expressa existência. Na verdade, ela está querendo saber se esse haver é sinônimo de existir. Adriana, como é que eu sei se o haver expressa existência? Vá ao texto e veja, ó. Substitua pelo existir. Para que haja Estado de Direito. Ele não está falando de o Estado de Direito existir? Sim. Para que haja instituições. Ele não está falando da existência de instituições? Sim. Então, a primeira parte está certa. Isso porque o verbo haver nem sempre indica existência. O verbo haver pode ser auxiliar de um tempo composto. Eu havia estudado português quando a minha amiga chegou. Então, nem sempre é existência. Esse caso, sim. Então, a primeira parte da assertiva está correta. Agora vamos à segunda. Logo, seria gramaticalmente correto substituí-la por exista em ambas as ocorrências, sem alteração dos sentidos originais do texto. Agora a banca está perguntando duas coisas. Se ao trocar o haja por exista,
a frase vai manter o sentido e se a frase vai continuar correta. Tudo bem? Então, eu vou ao texto. Vem ao texto comigo. Ó. Indo ao texto, eu estou vendo que, de fato, tá vendo haja? Ele vem seguido de Estado de Direito. Estado de Direito, lembra que o verbo haver, ele é um verbo que vem seguido de objeto direto, não é? Porque ele é VTD, tudo bem? Quando eu troco pelo existir, o que vem depois passa a ser o quê? Sujeito, tudo bem? Então, se eu trocar pelo existir, vai ficar assim, ó, para que exista Estado de Direito. Estado não está no singular? O núcleo desse sujeito, então, não está no singular? Então, é por isso que o exista vai ficar no singular. Agora, vamos para a segunda ocorrência. Haja instituições e mecanismos hábeis. Tá vendo aqui? Instituições e mecanismos, tá vendo? Que, quando eu troco pelo existir, instituições e mecanismos que antes ocupavam a função de objeto direto, agora vão passar a ser sujeito. O verbo haver não tem sujeito, ele é impessoal, mas o existir tem. Instituições e mecanismos passam a ser o quê? O sujeito composto. O verbo vai ter que ir para o plural. Aí a banca pergunta se em ambas as ocorrências, não, em ambas não. Na primeira sim, na segunda não. O problema nem seria a alteração dos sentidos. O problema seria a questão gramatical. Haveria erro gramatical. O item está errado. A gente está estudando as questões do SESP. O ideal é você fazer assim, com calma, marcando cada pedaço da assertiva, aprendendo. O grande problema do SESP é que muitas vezes a gente lê correndo, dá o gabarito e acaba não estudando a prova. Essas provas têm que ser estudadas, anote tudo, porque aí sim você está se preparando. Ó, então estou tranquila, a gente já fez uma revisãozinha aí de concordância verbal. Agora eu quero te levar para a questão 4. A questão 4 é outra que é certa em qualquer prova do SESP, que é referenciação. Seta, questão de seta, referenciação. Pelo menos 2 questões virão assim na sua prova. Nessa prova do TCE foram 2, de 7, 2 eram de referenciação, isso sempre cai. Dri, o que é isso? É a questão de seta, lembra? Ó, lembra que nas provas do SESP, toda vez que a banca coloca refere-se, ela quer saber para onde a expressão manda seta, lembra? A gente já fez muito isso. Então, vamos ver se é isso. Ela quer saber se... Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é achar a referência, ó, essa tarefa. Ele quer saber se essa tarefa, que está no final do último parágrafo, refere-se à ideia expressa no trecho, que vem aqui, ó, assegurar, e vai até jurídico. Você entendeu o que ela faz? Na verdade, ela quer saber se essa tarefa retoma só essa parte do período. Você está entendendo? Porque, olha só, poderia estar retomando todo o período. Poderia estar retomando tudo que foi dito antes. Mas a banca está perguntando se retoma especificamente esse pedaço. Você entendeu? Ela está batendo no seu ombro dizendo assim, olha só, essa tarefa é só esse pedaço aqui ou é tudo que foi dito? Como é que eu sei, Dri? Ah, lendo. Quando ele diz assim, ó, quando a gente vai lá ao texto, olha o que ele diz, ó, a finalidade tradicional desses, ele não estava falando da finalidade dos modelos de controle. Ele dizia que a finalidade é assegurar que a administração pública atue em consonância com os princípios que lhe são impostos. Então, tá vendo essa parte assegurar que a administração? Isso aqui era a finalidade tradicional dos modelos de controle. Tudo bem? A banca está querendo saber se essa tarefa retoma essa finalidade, que é assegurar a administração, entendeu? Aí ele diz, ó, a finalidade tradicional destes modelos de controle é assegurar que a administração pública atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, cuja finalidade principal é defender os interesses da coletividade. No Brasil, a arquitetura constitucional dedicou aos tribunais de contas essa tarefa.
Ele está falando dessa tarefa de assegurar que a administração pública atue em consonância com os princípios. Ora, ele não está falando dos tribunais de conta. Olhe para o contexto, busque pistas. Não é uma tarefa dos tribunais de contas? Sim. E os tribunais de contas, eles não têm que fazer exatamente isso, assegurar que a administração pública atue em consonância com os princípios, porque eles fazem esse controle. Então, é exatamente isso e somente isso que ele está retomando, esse termo? Sim, item certo.